Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 20 de maio. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Abaixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado para ficar antenado em todo o conteúdo novo que vai ser publicado aqui dentro do canal e também aproveitar ao máximo o conteúdo existente, principalmente a parte de aprendizado. Na análise de hoje eu vou falar do Ibovespa, depois do Ibov eu falo aqui do mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, BPAC 11, CVCB3, CSMG3, Gol 4, BBDC4, IP3, que é Ipera, BID 11, Rente 3 e Tube 4, ativos que eu abordarei nesta análise. Antes de mais nada, vamos aqui rodar a nossa vinheta e lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você no decorrer dela. Começando então pelo Ibovespa, dia lateral, dia fraco, sem muito significado. Mas mais um pregão aqui respeitando, ficando aqui abaixo dessa região, ou seja, respeitando o sentido de não fechar acima desse patamar aí dos 122.964, arredondando para 123 mil pontos, não conseguindo ficar acima dos 123, mas como eu já venho mencionando, ficando aqui de lado, ótimo para aumentar a chance de subida do preço. E níveis importantes de avaliação, 121 mil pontos, e depois disso só lá na casa do 119.700 a 119.458. São os outros níveis aqui, 121, 115 e aqui essa região que eu acabei de citar, dos 119.700 a 119.400, 450. Enquanto estiver acima dessa região, mantém-se o viés mais de subida de curto prazo, de poder vir a romper a máxima histórica. É certeza que vai romper a máxima histórica? Não tem certeza no mercado de renda variável, mas enquanto o mercado estiver proporcionando oportunidades de compra a favor da tendência, estaremos juntos. E olhando agora para o mini índice, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você. Aqui nós temos o mini índice totalmente travado, vem aqui para baixo, tenta voltar aqui para cima. Travado aonde? Aqui, ó, nessa região de resistência, que é aquela que foi citada ontem, 122.900 e 122.855, ou seja, precisa gerar sinal de alta preferencialmente acima desse nível para trazer uma expectativa maior de subida do preço. E ficando lateralizado aqui, olha só, algo semelhante, eu posso traçar até daqui de trás, algo semelhante a um triângulo simétrico, que se abrir subindo o próximo pregão e proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta para cima dos 122.900, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente de pivô de alta. Se abrir caindo e perder na mínima desta hora de pregão, que na realidade ainda tem essa hora de pregão aqui para acontecer, mas aqui na faixa dos 122.650, dá para avaliar a operação de venda tentando pegar um movimento de baixa para a região dos 122.200 a 122 mil pontos redondo. Então, primeira forma aí de buscar, se abre caindo, então perde essa região, fica muito mais para se buscar vendas. As vendas mais interessantes, então, no gráfico de 10 minutos, seria para baixo dos 122.445. 10 ou 5 minutos. Seguindo agora para o dólar, dia de hoje, dólar em queda de 0,64%. Lembrando, o dólar está indefinido no curto prazo, fundo ascendente contra topo descendente. Esse topo aqui é mais baixo que esse aqui, bate na média. O dólar, para ficar mais interessante para compra, acima dessa região aqui na faixa dos 339 a 347,5. Então isso seria o mais positivo aí em relação ao dólar para se buscar a operação mais na ponta compradora, principalmente olhando um cenário mais positivo para compra. Dólar que terminou o dia ontem com pivô de alta lá em cima na resistência, abriu já com gap de baixa, vindo para baixo de um patamar D, que era a antiga resistência, que deveria funcionar teoricamente como suporte, mas se não gera sinal de alta acima desse suporte, não entra na compra. Se gera sinal de baixo para baixo desse suporte, que agora torna-se resistência, fica mais para se buscar a operação de venda. Nesse caso aqui, o dólar está vindo aqui para um movimento de baixa em busca dessa região de suporte que está localizado em 272 a 267. Abriu caindo, vê que parou em cima desse ponto, gerou algum sinal de alta, G60, G30, fica muito mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente
no gráfico de 10 ou de 5 minutos. É claro que se abrir caindo, fica ainda para olhar para a operação na ponta vendedora, ou seja, se gerar alguma sinalização aqui para baixo de topo descendente, ela vem fazendo aqui topos descendentes, se vier aqui abre caindo, traz a possibilidade ainda de buscar a operação de venda para a região de suporte que foi citada. Se passar a gerar sinalizações de baixa no próximo pregão para baixo desse nível aqui de 272, melhor ainda para se buscar a operação de venda de day trade no dólar. Para compra, mais interessante acima no mínimo de 290, acima dessa região aqui, que observe que 290, 291 era uma região bem forte de suporte aqui para trás no dólar. Então, se essa voltar a funcionar, gerar sinais de alta para cima desse nível, mais interessante para entrada na ponta compradora. Depois tem a resistência nos 300, passou para cima dos 300, melhor ainda o cenário para buscar operações de compra no dólar, fundo ascendente ou de pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo aqui para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou aqui uma queda de 0,84%. Essa queda de 0,84% na Petro vai configurando aqui todo o movimento de queda, que traz a chance de se buscar a compra aqui em superação de máxima do pregão anterior. O ideal seria que tivesse mais um candle aqui, mas ainda dá para se buscar alguma entrada aqui. Está muito próximo da zona de resistência, ou seja, um risco um pouco mais alto. Se afastar um pouco mais dessa região, se aproximar mais da média, fica ainda melhor para se buscar essa compra de swing trade no ativo, porque está em cima de um patamar bem importante ali de resistência, gráfico semanal e gráfico diário, a PTR4. Então, por enquanto, não vejo entrada de cara, pelo menos já nesse pregão, teria no mínimo que superar a máxima de hoje, que foi de R$ 26,28. E como eu já disse, melhor ainda testando a média ou mesmo fechando esse gap, que é um ponto de suporte, inclusive abordado aqui sobre a questão do gap, sobre o gap de alta, aqui no perfil @devinvest lá no Instagram. Tem lá um post nas 3 formas de se usar lá um gap de alta, e uma delas seria justamente de vir aqui testar essa região como suporte e gerar um sinal de alta. Vale 3, dia de hoje, queda de 1,02%. Basicamente a ação está com viés de baixa e se perder essa mínima, a tendência é de baixa de curto prazo. Tem sinal de compra? Não vejo ainda abaixo ali da média, abaixo dessa região de topo anterior, não me interesso muito para entrada neste momento na Vale 3. Não se encaixa ainda para mim essa entrada. Para arriscar mais em cima do nível de suporte, seria superar a máxima de hoje, stop abaixo dessa mínima aqui, tentando pegar algo mais aqui para cima, sabendo que a resistência depois da média vai ter uma resistência ali por volta dos 114,60. Agora as ações, BPAC11 foi encerrada no dia de hoje a operação. Ela atingiu o objetivo que a gente tinha traçado para o papel, que era um objetivo ali na casa dos 119,13, fechou até um pouquinho acima, subiu hoje 3,16%, então a favor da tendência. O papel chegou aí e bateu no objetivo que a gente tinha traçado, lembrando nossa entrada aqui. E pegamos aqui esse movimento aí de subida nessa ação. E seguimos com o papel na carteira perspectiva, carteira mensal de ações. Então a operação de swing trade foi encerrada, mas na carteira mensal, que é focando no médio para longo prazo, continua dentro da carteira. Passando os dados então desse encerramento de operação, BPAC11 então o encerramento dela gerou um ganho de 7,12%, capital total evoluiu 1%. Essa operação evoluiu 1% do capital total essa operação. Por outro lado, tivemos o encerramento com o stop da CVCB3, que bateu no nosso stop, que tinha sido reposicionado já por meio de volatilidade, foi lá e bateu no stop no pregão de hoje. Depois dessa queda aqui, que quase gerou ali um pivô de baixo, por pouco ainda está se sustentando aqui acima. Dalton, se voltar aqui para cima dessa máxima, é uma forma de arriscar uma entrada, de tentar arriscar uma compra aí na superação dos 24,50, ainda dentro de uma congestão, na expectativa de que ela parou em cima do suporte aqui e gerou uma nova sinalização para cima. A outra forma seria aguardar um fechamento para cima de tudo aqui ou o rompimento desse último topo descendente que está localizado em 25 e 23. Para sair dessa indefinição da tendência aí nesse momento do gráfico diário, que é a tendência de curto prazo. Essa operação então proporcionou aqui uma perda de 4,24%, isso representou uma redução de 0,43% do capital total, já fazendo aquela questão de tentar ganhar mais quando dá certo e tentar perder menos quando dá errado, naquela questão da relação risco-retorno nas operações.
O próximo ativo a ser falado é CSMG3. CSMG3 fechou ali em leve queda, 0,17%. Seguimos comprado nessa ação. O stop continua lá embaixo em R$ 17,22 aqui. Dependendo da abertura do próximo pregão, ou até mesmo antes do próximo pregão, a gente pode passar uma mudança do stop dessa operação 17,22 aqui para cima. Enfim, a gente ainda vai avaliar isso com calma, principalmente olhando lá para a expectativa de abertura para o próximo pregão. E a gente informa aqui para você dentro do aplicativo DV Invest qual é o novo reposicionamento do stop ou se vai manter o stop nesse nível que se encontra. Gol 4 no dia de hoje apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,12%. Subiu, chegou a bater lá na faixa dos 26,53. Estamos posicionados, o stop foi reposicionado para baixo da mínima deste último pregão, não deu do pregão de hoje, foi para baixo aqui dos R$ 25,24 e R$ 25,23, que já é basicamente um stop ali quase que no preço de entrada. E aqui, reposicionando para baixo da mínima do pregão de hoje, ficaria com stop de proteção de lucro. Mas a formalização de uma mudança de stop nessa operação, que a gente segue comprado, vai ser informada aqui dentro do aplicativo DV Invest aí no início, antes da abertura do próximo pregão. E você vai receber isso tanto no seu celular iOS ou Android e ainda pelo desktop. Se você não acessa ainda o aplicativo DV Invest pelo desktop, pelo seu navegador, acessa dvinvest.com.br e clica lá em login, usando o mesmo login que você fez para o seu celular. Próximo ativo, Bradescão. Fechou o pregão na máxima do dia com alta de 0,94%. Seguimos comprado também. Stop foi reposicionado para baixo da mínima do pregão anterior, foi para R$ 24,92 e provavelmente deve subir para R$ 25,42. Enfim, stop de proteção de lucro já em BBDC4. Vamos ver se ela atinge aí o objetivo nos próximos pregões, a partir do próximo pregão. Mas vai indo bem e também é um ativo que está dentro da carteira perspectiva, a carteira mensal de ações. Ipera, IP3, ontem eu esqueci de colocar aqui para vocês que eu tinha recomendado a compra da IP3 na superação da máxima desse candle aqui. Isso foi feito no pregão de ontem, esqueci de colocar aqui, mas vou passar aqui para vocês os dados que eu não tinha colocado ontem, então tá aqui os dados. Entrada ali, tanto que está aqui, 19/5, entrada de 34,90. Para quem está dentro do aplicativo do DV Invest, recebeu tudo isso, recebeu todas as informações sobre a IP3. 33,98. O stop da operação e objetivo em 36,74, risco de 2,64%, alocando 19% do capital total, tentando o objetivo ali mais para cima, lá na faixa de 36,74, ou seja, tem que superar tudo isso aqui, basicamente é isso, para gerar resultado aí nessa operação, ou seja, uma entrada aqui com um stop na volatilidade do papel e tentando pegar a continuidade do movimento de subida, ação que com essa reversão aqui, essa sinalização de topo, já tinha anulado a tendência de baixo quando ela superou isso aqui. Quando ela vem aqui embaixo e volta aqui em cima, basicamente ela restabelece a tendência de alta de curto prazo e olhando para o gráfico semanal está fazendo um fundo ascendente no gráfico semanal, em cima ali da média, bem interessante a Ipera. Então, compra executada, deixa eu tirar aqui da tela que eu falei do gráfico semanal e a tabela estava na frente. Então eu falei assim, tá gerando algo interessante aqui no gráfico semanal, fundo ascendente em cima da média móvel exponencial de 13 períodos. O desafio é grande aqui ainda dela em termos de resistência. Vamos ver se ela consegue dessa vez deixar para trás essa região de resistência aí por volta dos R$ 35,68 até R$ 36,29. Após Ipera, vamos falar de BID11. BID11 que teve uma volatilidade grande no pregão de hoje. A ação foi lá em cima, chegou a estar em alta aqui na faixa de 8,92% e perdeu força, deixando uma sombra superior, representando fraqueza ainda por parte dos compradores. Basicamente a tendência do gráfico diário é uma tendência de baixa, na minha opinião, considerando que a gente já tem 3 semanas ali descendência do gráfico semanal. A tendência de médio a longo prazo ainda é de alta, de curto a médio prazo e de longo prazo é de alta. Só que está dentro num processo de correção, que seria interessante ter mais alguns candles aqui, se sustentando ali em cima da média e depois gerar sinal de alta. A primeira forma de entrada pelo gráfico semanal, a partir da próxima semana, a partir de próxima segunda-feira, que seria dia 24 de maio, superação da máxima desta semana. Primeira forma de entrada. Pelo gráfico diário, para quem resolveu comprar aqui essa ação próximo de um nível de topos anteriores,
após a formação de um martelo, padrão de reversão dos candles. A entrada teria sido aqui na superação da máxima desse candle, sabendo que está operando contra a tendência e a média móvel ainda ali como resistência. Stop fica abaixo dessa mínima. Então, para quem está comprado, pode trabalhar com stop. Quem está comprado no curto prazo tem a opção de se trabalhar com stop em R$ 171,27. O que eu leio aqui é que assim, está entre as médias, que é a região que pode dar uma enrolada em termos de equilíbrio de força de compradores e vendedores, comportamento do preço. E essa lateralização que teve aqui anteriormente, a base dela é para funcionar como resistência e o topo também é no sentido de pode funcionar como resistência e a região de topo mais testada também, ou seja, uma região ali por volta de R$ 186,00 e a resistência em R$ 191,60. Então, basicamente, essa faixa aqui é um teto proativo. Baseado nisso, compra de swing trade me interessa mais para se buscar compra acima da região dos R$ 191,00 pelo menos. Melhor ainda se for acima dos R$ 191,60 para compra de fundo ascendente ou de pivô de alta pelo gráfico diário, já para cima da média móvel de 13 períodos. Depois, para quem está comprado, gerou mais 1 a 2 candles, principalmente 2 candles. Stop dá para tirar daqui e colocar abaixo dessa mínima, porque se perder aqui e gerar sinal de topo em cima de uma região de resistência, de várias resistências, né? Esse fundo, essa região aqui de resistência lá anteriormente e aqui a média móvel 3 períodos, reforça um pouco mais a chance de queda do preço. Rente 3, ação que fez um bom fechamento no pregão de hoje, alta forte de 4,53%. Eu estou reforçando isso aqui para entrar comprando de cara. Rente 3 não, ainda não encaixa para minha entrada, mas eu estou mencionando aqui porque é algo relevante que ela está fazendo, porque depois de ter batido uma região de 1, 2, basicamente aqui, 2 testes aqui nesse ponto, 3 ou 2 grandes fundos aqui, esse e esse aqui, a ação bateu nesse patamar, bateu nas médias e gerou um candle muito forte no pregão de ontem, chamado ali de nuvem negra, quase um engolfo de baixa. Mas não confirmou esse grande candle de baixa. Pelo contrário, reverteu esse grande candle de baixa. E ainda superou a máxima desse outro grande candle de baixa. Então ela tinha 2 candles grandes de baixa, que é uma sinalização de força por parte dos vendedores. A tendência era de baixa, mas em nenhum momento, tanto neste candle quanto nesse aqui, ela não perdeu a mínima dele. Significa dizer que os vendedores foram perdendo força e agora foi revertida essa força, apesar de ainda não ter quebrado a sequência de topo descendente. Precisa romper isso aqui, mas eu já vejo com bons olhos o que ela fez aqui no gráfico diário, esse retorno aí para cima da máxima, principalmente aqui desse candle, dos 62,23, reversão de um sinal de baixa. Agora é superar os 63,33. Enfim, de maneira geral, esse papel começou aqui a subir, superou essa região aqui, lateralizou aqui na resistência. Que resistência da alta? Essa resistência aqui de 2 topos. Vou falar aqui o valor ali por volta dos 64,16, 64,28. Essa região aqui, ó, bem testada. Chegou aqui, ó, bateu aqui, anulou a tendência, deu uma lateralizada, pivô de alta, compra de swing trade. Subiu. Girou fundo ascendente para cima dessa região de topo anterior, também buscar a operação na ponta compradora em Rente 3. Então, de maneira geral, bom sinal que fez esse ativo. Para quem está comprado, já tem a opção de trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Porque se voltar, depois desse grande candle de alta, se ainda tiver força por parte dos vendedores de voltar para baixo dessa mínima aqui, voltando para baixo desse nível que era um patamar de suporte antes, e que tende a funcionar de novo como suporte, assim como a média móvel de 3 períodos, seria, na minha opinião, um sinal de saída da posição comprada. E por último aqui, Tube 4, que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, veio aqui, girou a tendência de alta quando fez isso aqui, ameaçou cair, bateu em cima de um patamar de suporte de alguns antigos topos, que era resistência, virou suporte, bate na média e gera sinalização de alta. Aqui para mim fica um pouco mais um candle de correção, a expectativa do próximo sendo a chance de ter um candle de alta. E aí o que precisa fazer? Uma das possibilidades de compra de curtíssimo prazo pelo G60, superação da máxima desse candle aqui do G60, com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar algo para cima em Tube 4. Ação em tendência de alta no médio prazo e tendência de alta também no curto prazo. Anula completamente essa tendência se retornar para baixo da mínima deste fundo que foi montado aqui, ó. Ou seja, oscilou para baixo dos 28,20, anula a tendência de alta de curto prazo dessa ação. E para quem está comprado e quer levar só por fundos ascendentes do gráfico diário, isso aqui seria um ponto de stop em R$ 28,19. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção.
Lembre-se de deixar seu like, seu joinha se essa análise foi útil para você de alguma forma. Baixe o aplicativo DV Invest, teste gratuitamente, receba todas as informações de recomendações de carteira de ações, fundos imobiliários e uma série de informações relevantes. Grande abraço e até a próxima.